Bom, não é, né, Fabíola? Agora, como realçou o Jamil, é preciso aguardar para ver até que ponto essas medidas adotadas pelo Trump, mais draconianas do que aquelas que ele havia implementado em 2018, até que ponto isso vai ficar em pé, porque o mercado americano precisa de aço, né? E o Brasil responde por 15% desse suprimento. E lá atrás, a gente deve sempre levar em conta o que já aconteceu, porque estamos falando de uma gestão anterior do próprio Trump, né? Então não dá para analisar o que está acontecendo agora sem atrasar um pouco o relógio, Uhum. porque a análise do que se passou lá atrás recomenda uma certa prudência em relação ao que se passa agora. Lá no início de 2018, no primeiro mandato do Trump, ele impôs também tarifas de 25% sobre o aço, e naquela época o alumínio foi taxado um pouco, numa tarifa um pouco menor, 10%, né? Mas 2 semanas depois, ele já informou para a União Europeia e para 6 países, entre eles estava o Brasil, que as tarifas seriam suspensas até que fossem concluídas as negociações que foram abertas naquela ocasião. Dali a alguns meses, o Trump substituiu a tarifa por cotas. O Brasil, por exemplo, passou a exportar, só que foram estabelecidas cotas. Antes do final do ano, nem cota havia mais. Estamos falando de 2018, né? Então, diante da premência da indústria americana por aço, a Casa Branca, na ocasião, sob o Donald Trump, concluiu e baixou lá providências, decretos, dizendo que se fosse comprovada a falta da matéria-prima, a falta do aço no mercado interno, aí a indústria americana poderia comprar o produto do Brasil sem cota, sem a tarifa de 25%. Então, na prática, naquele ano de 2018, não houve um grande prejuízo. Uhum. Houve uma redução inicial, na casa ali de 5, alguma coisa, quase 6% de queda na exportação de aço do Brasil, lá em 2018. E depois, mais para o final do ano, as coisas se equilibraram, porque exportou-se um pouco menos de aço, mas como o preço subiu, então, no volume, a exportação acabou sendo até um pouco mais do que tinha sido no ano anterior. Então é preciso aguardar para ver agora o que é que vai fazer o Trump, porque o mercado interno precisa desse aço. A indústria automobilística nos Estados Unidos precisa desse aço. E o Brasil, como já realçamos, a gente vem realçando desde ontem, é o segundo maior fornecedor de aço do mercado norte-americano, né? Então não dá para simplesmente dizer, vou taxar, acabou, passa um ferrolho aqui na balança comercial, não entra mais. E aí, o que é que vira nos Estados Unidos? Isso tem um efeito inflacionário. É preciso lembrar sempre que o Trump se elegeu prometendo acabar com a inflação, não era nem reduzir. A inflação foi a plataforma de governo dele. Ele pegou no calcanhar do Joe Biden, que, embora tenha puxado a inflação para baixo, o Biden teve que lidar durante a campanha dele com a imagem inflacionária. E ele acabou perdendo, em grande medida, os democratas, representados no final das contas pela Kamala Harris, perderam a eleição, um pouco por conta da inflação, outro pedaço por conta da leniência com que trataram as fronteiras lá com o México, mas a inflação estava no centro, no epicentro da campanha. E agora ele simplesmente, como disse, passa um ferrolho ali na balança comercial e ignora os efeitos inflacionários, porque vai aumentar os produtos nos Estados Unidos, vai ter um efeito inflacionário. Então, é preciso ver até onde ele vai, Fabíola. Aí, daí a necessidade de analisarmos com uma certa prudência esse catastrofismo, vai ser uma grande catástrofe para o Brasil. Será que ele vai manter? Se ele mantém, aí o prejuízo é maior, mas a própria diplomacia brasileira está pisando em falso, analisando o terreno e sugerindo que seja aberta imediatamente uma negociação com os Estados Unidos, que eu acho que é o melhor caminho. Hoje a diplomacia brasileira, e ela é tarimbada nessa matéria, né, precisa abrir um canal de negociação
com o governo Trump, né? E parece ser esse o objetivo. Que negociação é essa aí? Impossível, Jamil. Ontem nós falávamos aqui sobre essa possibilidade da taxação das empresas de tecnologia. Foi negado pelo governo, diz que não está pensando nisso, apesar disso estar na mesa de negociação, segundo a apuração da própria Mônica Bergamo, que daqui a pouquinho estará conosco aqui também. Qual é o tipo de negociação que o governo brasileiro deve abrir aí? Que tipo de troca que pode acontecer? Quais são os caminhos, Jamil? Olha, Fabiola, antes de mais nada, tem que saber o que é que os americanos querem, né? Se eles querem, de fato, no setor siderúrgico, algum tipo de proteção, privilégio, ou algum tipo de condição especial com o Brasil, ou se a negociação é com outro setor. E aí, por exemplo, tem a questão do etanol, o etanol de milho dos Estados Unidos. Lembrando que o milho é produzido numa região que deu a Donald Trump a eleição, basicamente, né? Os estados do cordão, do cinturão do milho, basicamente é uma região fundamental, foi uma região fundamental na eleição. Então, sim, Donald Trump, em algum momento, precisa fazer um gesto para esses produtores de milho. Ao fazer esse gesto para os produtores de milho, um deles pode ser, obviamente, garantir mais acesso a um mercado importante para o etanol, como é o Brasil. E aí, qual é o problema? O Brasil aplica uma tarifa de 18% sobre o etanol americano. Eventualmente, a barganha pode ser essa, né? Olha, reduzir aqui um pouco a tarifa para o etanol americano em troca de não ser prejudicado no setor do aço. Isso pode ser, né? Agora, claro, os americanos também têm um outro ponto fundamental na sua política externa, que é a China. Então, o que é exatamente que os americanos querem em relação à China no Brasil? Um distanciamento, um congelamento, ou seja, ok, vocês já tiveram com a China, ok, mas sem uma adesão, por exemplo, a novos projetos chineses. O que exatamente que isso significaria em termos até mesmo da soberania brasileira? Será que o Brasil aceitaria algo dessa forma, como o Panamá aceitou? Duvido, mas enfim, esse pode ser uma negociação. Agora, tem um aspecto fundamental disso tudo que a gente também precisa colocar aqui sobre a mesa, Fabiola. Isso tudo a gente está tratando, e o Trump pode fazer isso, e os países estão buscando formas de ou retaliar, ou responder, ou negociar, porque o direito internacional desabou, porque ele não existe mais, porque a OMC, que era, obviamente, o local onde todas essas disputas poderiam ser tratadas, não existe mais de uma forma, vamos dizer assim, consolidada como um tribunal internacional. Quantas e quantas vezes nos últimos 30 anos uma disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos acabou sendo tratada pelos tribunais da OMC. Os tribunais, então, definiram se o Brasil tinha razão ou os Estados Unidos tinham razão. E aí, claro, colocaram tarifas, retaliações, etc. E o tema acabou, ou pelo menos ele foi negociado, e aquele tema não contaminou o resto da relação bilateral entre os dois países. Hoje, não existe esse mecanismo internacional. Por que não existe esse mecanismo internacional? Porque Donald Trump, em seu primeiro mandato, matou os tribunais da OMC. Ele, pouco a pouco, ao longo de vários anos, ele foi vetando o nome dos novos ministros, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal do Comércio, que fica em Genebra. Ele foi matando um a um, até que o tribunal parou de funcionar, porque, olha só, não tinha juízes, né? O governo americano vetou todos os juízes que foram indicados, e aí o tribunal parou de funcionar. Na época, todo mundo pensou, nossa, que loucura, como é que pode ser um organismo internacional que para de funcionar a partir da decisão de um país? Bom, nós estamos vendo o motivo. Hoje, ele pode cavalgar, ele pode atropelar o direito internacional, o direito comercial internacional, porque ele sabe que não existe instituição alguma no mundo que possa dar uma resposta. Só mesmo a negociação bilateral, a chantagem ou, claro, a barganha.